No vídeo de hoje, a parte 3 de Noções de Hermenêutica Sagrada, um texto escrito pelo pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos e publicado no jornal O Mensageiro da Paz em junho de 1984. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Tipologia. A tipologia bíblica é vastíssima e instrutiva. Quando o intérprete estuda a Bíblia através dos tipos, sem extremismo e sem vaidade, pode obter melhor conhecimento do plano de Deus para a redenção humana, que quase em geral é apresentada no Antigo Testamento através da tipologia. Vide Romanos 5:14, Atos 7:44, 1 de Coríntios 10, do 6 a 11 e Hebreus 9, versículos 11 e 12. Esses textos do Novo Testamento claramente evidenciam que pessoas, eventos e ritos religiosos contidos no Antigo Testamento tipificam ensinamentos constantes. Os tipos são comumente classificados para efeito de estudo em duas ordens: tipos históricos e tipos rituais. Tipos históricos pessoais. Adão, tipo de Cristo, Romanos 5:14, 1 de Coríntios 15:45. Melquisedeque, tipo de Cristo, Hebreus 7:3. Moisés, tipo de Cristo, Deuteronômio 18:15, Atos 13:22. Nota: Cristo é descrito na Bíblia exercendo 3 funções: profeta, sacerdote e rei. Exemplifiquemos. Como profeta em potencial, todos os profetas do Velho Testamento foram tipos de Cristo, em sentido restrito, porém Moisés foi o tipo específico. Como profeta, Deuteronômio 18, 15 e 18, Atos 13 e 22. No nascimento, Êxodo 1, versículos 15 e 16, Êxodo 2 e 1, Mateus 2, do 1 ao 16. Rejeitado por seus irmãos, Êxodo 2, do 11 ao 14, João 1 e 11. Casado com um gentia durante a rejeição, Êxodo 2, do 15 ao 21, Atos 13, versículos 45 e 47, Atos 15, versículo 14, etc. Reconhecido e aceito na segunda vez, Êxodo 4 e 29, do 29 ao 31, Romanos 11, do 25 ao 29, Zacarias 12 e 10 e etc. Como sacerdote. Nesta acepção, são 2 os tipos bem frisantes de Cristo no Antigo Testamento. Melquisedeque, Gênesis 14, do 18 ao 20, Hebreus 5 e 6, Hebreus 6 e 20, Hebreus 7, do 1 ao 7. Arão, escolhido por Deus, Êxodo 28, Salmos 110 e 4. Lavado, Êxodo 29 e 4, Mateus 3, 14 e 15. Ungido, Êxodo 29 e 7. Mateus 3 e 16, Atos 10 e 38. Ministrando os negócios de Deus, Hebreus 5, do 1 ao 5, Lucas 2 e 49. Como rei, igualmente neste caso, todos os reis fiéis entre os de Judá e Israel foram em potencial tipos de Cristo, por estarem ocupando o trono de Davi, Lucas 1, do 31 ao 33. Mas entre todos eles, Davi foi um verdadeiro tipo de Cristo. Exemplifiquemos. Segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13 e 14, Mateus 13 e 17. Descendente de Judá, Gênesis 49, do 8 ao 12, 1 Samuel 16, versículos 1, 4, do 11 ao 13. Lucas 1, 26, 27, do 31 ao 33, Lucas 2, 4 e 7. Cheios do Espírito Santo, 1 Samuel 16 e 13, Atos 10 e 38. Tipos históricos coletivos. A Igreja é representada no Antigo Testamento por 3 tipos especiais. Em Israel liberto da escravidão egípcia, Êxodo 12, na peregrinação de Israel pelo deserto, na posse de Israel da terra prometida. Tipos rituais. O tabernáculo é tipo
de Cristo. Os sacrifícios são tipos de Cristo. As ofertas legais são tipos de Cristo. Parábolas. O ensino mediante o uso de parábolas na Bíblia é muito comum, especialmente no Novo Testamento, onde está escrito de Jesus que nada lhes falava sem parábolas, Mateus 13,14. Daí o valor imenso que tem as regras indispensáveis à interpretação das parábolas, a fim de podermos tirar delas o grande ensino que nos ministram. Leitura bíblica, Marcos 4, do 2 ao 20. Uma parábola, para ser perfeita, deve ter as seguintes características: forma histórica, verossimilhança, naturalidade e correspondência entre os elementos naturais e as verdades espirituais enunciadas. Ao estudar as parábolas, muitas vezes nos vem à mente a mesma pergunta que fizeram os discípulos a Jesus: por que lhes falas por parábolas? Mateus 13,10. No nosso modo de entender, eram 3 os motivos por que ele ensinava através de parábolas. A parábola, não entendida, promovia o interesse de entendê-la e os levava a pedir explicações a Jesus. Mateus 13:36. O ensino recebido por meio de parábolas é mais fácil de ser repetido, é mais fácil de ser retido na mente do estudante. Mateus 13, versículos 11 e 12. Quando se quer ocultar de alguém presente algo da aula que deve ser entendido apenas de uma parte da assistência, conseguimos mais facilmente isto mediante o uso de parábolas. Mateus 13:13. Como se devem interpretar as parábolas? Jesus é o nosso exemplo na interpretação de parábolas, ao interpretar aquela que consideramos uma parábola modelo. Exemplo, Marcos 4, do 2 ao 20. A semente, a palavra de Deus. As aves, Satanás. Semente caída sobre pedregais. Recebimento do evangelho superficialmente. O ardor do sol, provações e tribulações. Cuidados do mundo, enganos das riquezas, ambições de outras coisas, a boa terra, os que recebem o evangelho com sinceridade, etc. Observe que Jesus deixou de interpretar a figura do semeador. Dizem os entendidos que ele assim procedeu porque pelo menos o semeador simboliza 4 elementos: o próprio Jesus, os apóstolos e os seus sucessores e a igreja em geral, o próprio Israel no futuro, e nós ousaríamos acrescentar um 5º elemento: os anjos. Regras para a interpretação das parábolas. Deve-se identificar a figura central da parábola. Todos os elementos da parábola devem ser interpretados. Deve-se dar atenção especial ao princípio e ao fim da parábola. Eles são as chaves para penetrar-se na parábola. As regras para a interpretação dos símbolos são aplicáveis às parábolas que muitas vezes foram enunciadas em linguagem simbólica. Deve-se interpretar de acordo com a analogia da fé, nunca em contrário ao claro ensino da Bíblia. Os elementos podem ter sentido diverso nas parábolas, o que vale numa vale também noutra. Em certos casos, porém, um termo mantendo a unidade fundamental pode ser aplicado com várias modalidades e circunstâncias, como no caso do semeador. Milagres. Neste tópico, ocupar-nos-emos com um dos assuntos algo controverso em meio aos evangélicos, um milagre, do qual muitos afirmam haver cessado com o primeiro século cristão, enquanto nós, os pentecostais, persistimos em crer e em afirmar a sua atualidade na esfera da igreja odierna, a fim de ajudá-la no desempenho da missão que tem na terra. Leitura bíblica, João 6, 1 e 14 e 24 e 35. Observações importantes. Um milagre, em regra geral, é também um sinal que evidencia algo extraordinário na prática. O nosso texto nos diz da maneira prática da aplicação do milagre como sinal, quando Jesus, logo em seguida ao milagre, apresentou-se à multidão, maravilhada como o pão da vida.
O milagre revela a procedência daquele que foi usado como um instrumento direto à sua manifestação. O milagre é um modo objetivo de ensinar muito do agrado de Jesus, que usava sempre, em seguida ao milagre, aplicar a lição que tinha em mente ministrar. É possível haver falsos milagres, porém esses nunca são feitos de modo como somos ensinados pela Bíblia. Pelo propósito do Evangelho de João, percebe-se pelo bom senso e pela lógica que os sinais, milagres operados por Jesus e descritos pelo apóstolo tinham a finalidade de provar que ele era o Filho de Deus. Duas coisas a evitar: a incredulidade e a dúvida. Tiago 1, do 6 ao 7, que são os maiores inimigos do cristão e devem ser evitados a todo custo. A credibilidade extrema que torna o homem fanático e cego. 1 de Tessalonicenses 5 e 21, e é outro pecado e nada inferior à incredulidade. Regras para a interpretação dos milagres. Desde que os milagres pertencem à categoria dos símbolos, sinais, em sua interpretação devemos empregar as regras mencionadas na lição 7. Em alguns aspectos, os milagres assumem a função de parábola e, portanto, quando assim acontecer, devemos empregar em sua interpretação as regras constantes da lição 9, considerando que os milagres são intervenções sobrenaturais da livre misericórdia de Deus para conosco, Lamentações 3, do 22 ao 24. Ao interpretá-los, sempre devemos levar tal manifestação na devida consideração, a bem do robustecimento de nossa fé e esperança. Profecias. A profecia é a base da mensagem de Deus ao homem. O seu estudo, portanto, se reveste de profundo e indispensável interesse ao cristão para aprofundamento espiritual e maior firmeza na fé. 2 de Pedro 1 e 19. Leitura bíblica, 2 de Pedro 1, do 19 ao 21 e 1 Pedro 1, do 10 ao 11. O valor da profecia é luz que alumia no lugar escuro. É necessária em todo o tempo até que Cristo venha. Devemos estar atentos a ela como o navegador ao farol. Ela é guia seguro. Sua procedência não é terrena. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. É divina. Homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. O escopo da profecia: predizer a vinda de Cristo, seu nascimento, sua origem davídica, seu ministério e morte, sua segunda vinda, seu reinado de paz. A igreja era um mistério aos profetas, no entanto, em simbolismo profético, ela é também prevista. No estudo da profecia, muito preocupa alguns exegetas a cronologia profética, que de fato é um problema de difícil solução. Mas afirmamos, ele em nada afeta ou influi na verdade profética, nem na fé cristã. Regras para a interpretação das profecias. Devemos entender a profecia literalmente. Se ela houver sido enunciada em linguagem figurada, empregue-se em uma interpretação as regras dadas na lição 6. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Esta regra é fundamental e bíblica. Significa que sua interpretação deve harmonizar-se com o consenso geral profético e com o ensino geral da Bíblia. Deve-se, na interpretação da profecia, empregar com o máximo cuidado as regras do contexto, que são indispensáveis a um perfeito entendimento delas. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8.
Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.